Bom dia, Bruna. Bom dia, Diego. Tudo bom? Como é que vocês estão, pessoal? Pessoal, vou dar aqui então uma repassada com vocês nas últimas dúvidas, tá? Que vocês tinham me encaminhado ali por WhatsApp. E eu já tinha respondido algumas coisas brevemente, certo? Mas agora vou ilustrar aqui algumas alterações que vocês tinham solicitado, tá ok? Começando ali pelo pavimento do subsolo, na parte da garagem, vocês pediram uma área de manobra, certo? Um pouco maior, né? Então, aumentando 1 metro em área de manobra, tá? Na frente aqui dos veículos. Antes a gente estava com 6 metros e 28, tá? Agora a gente está com 7 metros e 28. É uma área de manobra bem generosa, tá? Isso aí com certeza vocês conseguem manobrar o veículo, né, girar com ele e tudo mais, tá? Então, aqui o que foi feito, né, foi ampliado esse 1 metro, tá, da parte do subsolo. O que mais que a gente tem? Vocês haviam solicitado também alguma modificação ali na suíte, tá? Na parte ali da suíte, então a gente foi feito aqui um novo layout, tá, para ele. A gente ainda tem o closet exatamente como a gente tem originalmente, né? Aquele closet em L desde a entrada aqui, tá? A gente fez todo um rearranjo aqui em relação a modificações de parede e tudo mais, para poder também encaixar essa cama king, que ela é uma cama muito maior, tá? Do que a outra. Então a gente realmente tinha que dar um ajuste aqui geral para conseguir encaixar ela, tá? A gente ainda consegue ter um recamier aqui na frente, né? Eu coloquei como opcional, caso vocês queiram, que a gente tem espaço, tá? Então aqui a gente tem área de circulação aqui na frente desse dormitório aqui super boa, tá? E a gente tem aqui também as áreas passagens laterais também que atendem bem, né? Para o acesso lateral aqui à cama, aqui ó, a parte dos criados mudos e tudo mais, né? E aqui dentro do closet a gente tem daí o acesso ao banheiro. Aqui também foi para conseguir encaixar tudo, né? Tendo o spa, a parte ali da banheira de imersão e tendo ela fora do box, né? Eu tive que aqui remanejar os elementos aqui dentro, tá? Então a gente ficou com um box aqui, certo? A gente tem o vaso sanitário, a gente ainda tem aqui aquela bancada com as duas cubas e ao fundo aqui a gente tem um spa, certo? Essa foi a maneira que deu para ter o melhor layout, não tendo a banheira dentro do box, tá ok? E a gente ainda consegue ter uma bancadinha aqui no fundo para um balcão para produtos de higiene e que daí vai nos permitir que a gente deixe essa bancada aqui das cubas muito mais liberada para a gente ter um design de cuba muito mais próximo daquelas imagens de referência que vocês trouxeram, que são mais livres, que são mais clean, sem muita portinha, sem muita gaveta, né? Deixando a parte de gavetas e portinhas mais nessa parte aqui de trás e a pessoa que está acessando aqui o banheiro já enxerga aqui as duas cubas com os dois espelhos, uma bancada mais clean e logo que ela vira aqui já tem ali ao fundo, né, aquele spa, né, e em meio aqui, né, tendo toda a parte envidraçada atrás do spa e aquela cena que eu digo que vai ser de cinema, né? Então vai ficar muito legal esse acesso aqui da parte do banheiro de vocês, né? E a gente tá com esse novo layout aqui, tá? E o que mais que vocês haviam solicitado também, tá? Questão das aberturas, né? As aberturas, eu vou explicar um pouquinho as intenções de aberturas de cada uma delas, tá? Porque o detalhamento das aberturas ela ocorre numa fase mais para frente, mas eu já vou explicar as intenções, né, de aberturas, tá ok? Então a gente tem aqui, né, uma, duas, três, quatro folhas que se recolhem de folhas, né, de correr, que se recolhem toda para um lado, ou vocês podem recolher toda para esse lado. Ela tem essa flexibilidade, ou recolhe todas para um lado ou todas para o outro lado. À frente a gente tem também os painéis amadeirados ou de alumínio, que eles vão, né, dar um blackout total no dormitório, e vocês também, assim como essas janelas de PVC aqui, vocês podem recolher toda para um lado ou toda para o outro. No momento que está aqui no spa, vocês podem recolher elas para o dormitório. No momento que vocês estão no dormitório, vocês podem recolher todas elas aqui para a parte do spa, tá? E elas daí vão dar uma abertura, né, bem generosa, praticamente 80% de abertura de todo esse vão, né,
quando elas estiverem todas elas recolhidas para um lado ou para outro. Então, esse é o sistema, tá, de aberturas. Elas são portas de correr do piso ao teto. E à frente aqui a gente tem uma linhazinha que vai ter um guarda-corpo metálico para que ninguém, né, caia lá para baixo. Então a gente tem um guarda-corpo à frente, já que essas aberturas aqui são do piso ao teto, certo? Já que nos banheiros a gente vai ter janelinhas que são maxiar, elas se projetam para frente, aquelas janelinhas que tu empurra e elas abrem, elas se projetam, né, em direção à fachada, tá? Que mais aqui, pessoal? Aqui nessa parte aqui do corredor, da circulação, a gente tem também duas folhas de correr, ou elas recolhem toda para um lado ou recolhem toda para o outro, sendo que a parte inferior da janela vai ser uma bandeira fixa, tá? Para a gente não evitar, né, de ter ali um peitoril, um guarda-corpo. Então a gente deixa fixo ali, que vai ser o guarda-corpo fixo, da metade para cima, né, da cintura para cima, ela abre em duas folhas, tá? E com isso a gente consegue também ter o acesso aqui aos painéis de madeira que vão estar na fachada, que eles se recolhem para um lado e para outro. São painéis de correr. Então, janelinhas de correr, painéis de correr, tá? Nos dormitórios aqui, esses dois dormitórios, a gente tem também uma janela de correr, PVC de correr, ou recolhe para um lado, ou recolhe para outro, com uma bandeira fixa, tá? Até o nível da cintura, fixo. E daí esses painéis da fachada aqui, eles vão ser aqueles painéis camarão, tá? Aquele painel sanfona que tu recolhe eles para um lado e para outro para ter a liberação aqui para enxergar a vista para fora, tá? Então eles recolhem totalmente para esse lado e são 4 painéis, né? 2 recolhe para um lado, 2 recolhe para outro. Tá ok, pessoal? O que mais que a gente tem aqui? No escritório e dormitório de hóspedes aqui, a gente tem aqui também a janela ou recolhe são duas folhas de correr de PVC, recolhe para um lado ou recolhe para outro, com uma bandeira fixa até a linha da cintura, e a gente consegue daí quando tu abre uma folha ou abre a outra, tu consegue acessar esses painéis que vão estar na fachada, que também recolhem para um lado e recolhe para outro. A mesma coisa aqui no banheirinho, aqui a gente, em vez dela ser uma maxiar, né, como a gente vai precisar ter um painel que fecha aqui na frente, a gente não consegue ter uma janela maxiar e um painel de correr na frente, porque senão um vai bater no outro e com uma maxiar, que é aquela janela que projeta para frente, quando tu projetar ela vai bater no painel. Então a gente vai precisar ter duas janelinhas de correr aqui, tá? Para poder acessar esse painel e recolher ele para o lado quando a gente quer abrir, tá? Então a gente tem aqui o painel de correr, duas janelinhas, duas folhas de correr nessa janela. Na porta aqui, a gente tem basicamente uma porta com uma folha fixa cega, tá? E aqui dois vitrôs que vai do piso ao teto, né? Dois vitrôs fixos, janelas fixas, tá? Já aqui na escada a gente tem um vitrô grande que vai até lá a cobertura, até, né, que nem vocês viram na fachada. Então é uma janela fixa, né? A gente não tem aqui aberturas, tá? A gente deixa ela toda ela fixa aqui, né? E o que mais, pessoal? A gente tem aqui de janelas era isso, tá? Vamos ali para o segundo pavimento. O segundo pavimento, toda a área social, começando aqui pela parte da escada onde a gente já estava, certo? A gente tem aquela folha fixa que vem desde lá da pavimento de baixo e vai, digamos, rasgando toda a fachada até a cobertura com uma folha fixa. Já aqui, né, nessa parte aqui, a gente igualou o mesmo dimensionamento da janela da sala, tá? Então essas duas janelas elas são exatamente iguais, que também são iguais às janelas lá de baixo. Duas folhas de correr, recolhe para um lado, recolhe para o outro, com uma bandeira fixa até a altura da cintura, tá? Aqui, como é uma zona de circulação, né, não exige nenhum tipo de bloqueamento total, né, de blackout. Isso aqui é uma zona que é até importante que esteja sempre iluminada, né, esse hallzinho aqui, certo? Já aqui na sala, para a gente causar digamos, poder fechar ela toda, né, eu imagino que a gente possa ter aqui uma cortina blackout por trás, tá? Aqui a gente pega basicamente o sol do início da manhã, né? Então aqui eu
realmente eu não vejo a necessidade de ter aqueles painéis correndo que nem a gente tem no restante dos pavimentos, tá ok? E na parte de trás, onde a gente tem uma abertura, né, franca total, né, uma abertura, uma grande abertura, né, aqui da casa, a gente tem também daí no mesmo sistema da suíte, a gente tem aqui a uma, duas, três, quatro folhas que recolhem aqui para baixo e aqui uma, duas, três folhas que recolhem aqui para cima, tá? Mas essas folhas aqui também, essas que recolhem aqui para cima, as três que recolhem para cima e as quatro que recolhem para baixo, quando elas recolherem toda aqui para baixo, tá? Essas daqui de baixo, vocês podem trazer essas daqui de cima também para cá e recolhê-las para esse lado de cá. Então a gente tem uma flexibilidade, né? De correr com todas as folhas para cima ou de correr com todas as folhas para baixo, tá ok? E essas folhas de correr de PVC de vidro que vão estar aqui por trás, na frente delas a gente tem aqueles painéis, tá, amadeirados ou de alumínio que eles também vão se recolher para cima e se recolher para baixo na fachada, né, como está representado aqui, certo? Então, pessoal, da parte aqui de abertura seria basicamente isso, tá? Eu acredito que eu esteja respondendo as dúvidas de vocês. E em relação à fachada, que vocês haviam também solicitado, então aqui as duas janelinhas, elas estão simétricas, tá? No mesmo modelo, que nem eu comentei aqui, essas janelinhas são fixas da escadaria, tá? As janelas da escada são todas elas fixas. Aqui a gente tem uma bandeira fixa até a altura da cintura e aqui duas folhas de correr na parte superior, tá? Aqui dá para ver um pouco a silhueta da, do nosso personagem aqui dentro da casa, né? Então dá para ver que na altura da cintura é fixo, depois duas folhinhas de correr ali, tá ok? E o mesmo ocorre para esse outro lado de cá, né? Então, ó, folhas fixas até a altura da cintura, duas folhas de correr e o painel aqui na fachada que a gente consegue correr com ele para fechar totalmente esse L aqui, tá? Com esse tom mais amadeirado. E aqui, que nem eu comentei, né, a gente tem as folhas também que elas vão se recolher toda para um lado ou toda para outro, tá? Mais os painéis de madeira que também se recolhem à frente das folhas, né, de PVC, tá ok? E no outro lado seria a mesma coisa, né? Então, duas folhas de correr, uma para um lado e outra para o outro, e a bandeira fixa e as janelas dos banheiros, todas elas maxiar, todas elas se projetam para frente, tá ok, pessoal? Mas assim, pessoal, o que, que eu vou dizer para vocês? O nosso foco aqui, né, é a gente conseguir a planta baixa. Agora eu quero ver com vocês se está agora tudo de acordo como vocês gostariam, tá? Para que assim que a gente conseguir essa aprovação, né, na planta baixa, a gente consegue dar sequência aí para o restante aí do desenvolvimento do projeto. Tá legal? Daí qualquer outra dúvida que vocês tiverem, por favor, daí me perguntem e a gente vai conversando, tá legal? Valeu, pessoal, até mais.